Por isso que ao dividir, eu tenho medo do que eu estou perdendo, em vez de ter a ousadia de compartilhar quem nós somos. Então, se eu perdesse o medo de perder o que nós temos, eu seria um multiplicador, e aí eu não ia sofrer o ônus do quê? Da divisão, porque eu não sou o cara que soma. Quem ensinou a gente a somar? O capeta. Quem soma, divide, porque subtrai. Quem multiplica, não divide, nem subtrai, porque nunca somou, sempre multiplicou. Amém? Então, ao partir o pão, eu estou multiplicando. Então, vamos imaginar que bênção é pizza. Vamos imaginar que bênção é pizza. Quanto mais gente, mais pizza ou menos pizza? Eu fico pensando que eu tenho que ter cuidado, porque se aumentar muito o número de gente, vai diminuir o tamanho da pizza. Mas se eu entender que a bênção já foi dada, quanto mais gente, mais pizza. Então eu não tinha que estar preocupado com a quantidade da pizza. Glória a Deus, né, mano? Você não vê o jovem aqui da igreja, irmão. Porque não vai faltar pizza, tá vendo? Porque toda a pizza que nós precisamos já estava o quê? Preparada. Nós não estamos aqui para pagar a conta da pizza. Nós estamos aqui para entregar o máximo de pizza que a gente conseguir entregar. E quanto mais pizza a gente entregar, mais pizza estará a caminho para ser entregue. Por isso que nunca faltará pão para o justo, mas faltará pão para o crente. Porque o crente controla o pão como se fosse dele. Na hora que ele parte, ele divide. Mas se o pão não fosse dele, então ele não está dividindo, ele está o quê? Multiplicando um pão que é nosso. Ele está fazendo justiça. Por isso que o salmista diz: eu nunca vi o justo ter falta de pão. Então talvez o justo tenha falta de pão para comer, mas nunca vai passar vergonha de não ter pão para repartir. Porque para o justo não é vergonha não ter pão para comer, mas seria uma vergonha não ter pão para repartir. Deus nunca vai deixar para você ter falta de pão para repartir, ainda que falte pão para você comer. Mas fica tranquilo, você nunca vai passar vergonha de não ter pão para repartir. Gente, olha só, a gente vai abrir para 3 perguntas objetivas, rápidas e tudo mais, tentar responder essas perguntas o mais rápido possível, para depois a gente ouvir a história que o Paulo tem, amém? E a gente volta à noite. Enfim, o Edgar tinha proposto uma pergunta, rápido, preciso como a Tramontina. Certo. A pergunta que eu faço é que ultimamente temos visto nas redes sociais a questão do abuso religioso. E no meio evangélico isso é muito real. A pergunta que eu faço é: o abuso religioso, pelo menos eu conheço alguns, é muito sutil. Ele às vezes não tem consciência, mas é abuso. Como igreja ter ferramentas ou maneiras de evitar o abuso religioso? Não tem como. As mídias sociais já existiam na época de Jesus. Jesus reuniu o povo na praça e usava o parlatório, e ele já denunciava o abuso religioso. O único ser humano que ele chamou de filho do diabo foi o fariseu, e não caiu em nenhum processo. Presta atenção, vou repetir. O único ser humano que Jesus falou de filho do diabo era o fariseu, e não caiu em nenhum processo. Amém, amados? Depois a mídia social cristã evoluiu para as cartas. E nas cartas Paulo denunciava o quê? Abuso religioso. Então ele é inerente. Então não tem como eliminar, conter ou evitar. Tem como enfrentar. E a gente não enfrenta criando ferramentas de contenção. A gente enfrenta pela prática do bem. Deus não mandou você corrigir o que está errado. Você está perdendo seu tempo corrigindo o que está errado.
A vocação da igreja não é corrigir o que está errado, porque a vocação da igreja não é fazer o que está certo. A vocação da igreja é fazer Lá o na que é bom. geladeira tem. Vence o mal pela prática do bem. Então nós estamos deixando de criar uma cultura de bondade para criar uma metodologia de certo. Nossos certos não vão conter os errados. Nós temos que criar uma cultura de bondade.